Os grupos de congado, a manifestação congadeira, ela está associada diretamente à devoção à Nossa Senhora do Rosário. Minas Gerais é descoberta no século XVIII e antes do descobrimento de Minas em Portugal, na Alemanha e na própria África já havia irmandades do Rosário e devoções à Nossa Senhora do Rosário que associava diversos elementos relativos às manifestações do congado que existem hoje. Muitos grupos africanos, quando vêm da África para o Brasil como cativos, eles já vêm devotos do Rosário. Outros são incentivados pelos próprios irmãos a chegarem aqui e entrarem nas irmandades do Rosário. Então existe uma associação muito direta entre os congados e as irmandades do Rosário, principalmente nas suas manifestações externas e nas organizações do grupo, porque é onde cada nação, Mina, Congo, Angola, se encontrava no Brasil. Sobre o congado propriamente, enquanto manifestação como conhecemos no século XXI, é muito difícil estabelecer quais são as suas origens. Como estamos na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Ouro Preto, no estatuto desta irmandade, dentre outras coisas, está colocado que para a realização da festa de Nossa Senhora do Rosário, esta irmandade teria um rei e uma rainha negros de qualquer nação e de qualquer estado, livre ou cativo. E que estes reis, ao fazerem as manifestações da festa, que estavam ligadas a procissões, a missas e até alguns eventos públicos, estes reis e essas rainhas, eles poderiam estar presentes nessa festa e no livro de estatuto em alguns momentos vem utilizando a palavra corte ou a palavra estado. No nosso entendimento, essa corte ou esse estado que acompanhava o rei ou a rainha, que não eram um casal, normalmente eram pessoas, digamos assim, não tinham uma relação de parentesco direta, este rei e esta rainha, eles precisavam de ter um grupo para ajudar a arrecadar o dinheiro para fazer a festa de Nossa Senhora do Rosário. Então, já em 1715, teríamos grupos com a bandeira de Nossa Senhora do Rosário organizando essas festas. Então, nós podemos, a partir da leitura deste tipo de documento e de outros da mesma natureza, deduzir que as festas de Nossa Senhora do Rosário tinham a presença desses grupos dançantes, cantantes, que participavam dos eventos rituais religiosos no padrão da Igreja Católica e também que tinham rituais e padrões próprios e, sendo muito deles vindo da África, inclusive recentemente, não poderiam se furtar de uma manifestação que tivesse também uma relação com a religiosidade que ele aprendeu na sua terra, com a sua gente. Isto é fato. Como isso cresce, isso desenvolve em Minas, é muito difícil de explicar, porque não existe registro sobre a atuação e o papel dos negros. Na verdade, os negros só chegam nos nossos documentos quando, de alguma maneira, eles cometem alguma contravenção ou, sobre o olhar do branco dominador, ele era tido como um contraventor. Eles batiam a caixa e dançavam a noite inteira em louvor a Nossa Senhora, em agradecimento a ela por muitas vezes aquele dia não ter sofrido nenhum castigo, ou até mesmo lamentando o que eles estavam passando lá no tempo da escravidão deles. É a história dos meus antepassados. É a história do meu povo sofrendo, a história do meu povo clamando por uma religião em louvor a Nossa Senhora. Porque a fé dos negros, ao bater uma caixa ou a dançar, ela é... Nossa Senhora está naquele meio, ela está ali. Então o congado veio dos tempos passados
para mostrar a sua devoção à Nossa Senhora. Devoção aos santos de devoção, seja eles quais forem, porque muitas vezes eles foram obrigados a trocar os santos deles de devoção, os seus orixás, por um santo católico, porque os brancos obrigaram. Mas eles ficaram mais espertos. Eles transformaram, eles deram o nome dos orixás deles aos nossos santos. E louvam eles. Então, assim, acabou os brancos louvando os orixás dos negros, sem perceber. Mas o congado era uma manifestação folclórica pagã. O que é pagã? Negro não entrava em igreja. O congado em si não era permitido a entrada dos grupos de congo dentro de igrejas, ou nenhuma manifestação. Mas os negros, para embaçarem isso, começaram, né, como toda forma política, começaram a cultuar santos da Igreja Católica, não deixando de cultuar as entidades que vieram com eles da cultura africana. Então, a questão religiosa no congado, eu falo que o congado tem 80% do pé num terreiro. Hoje pode-se falar, geralmente aqui em Minas é mais a Umbanda, não o Candomblé. Então, dentro de um terreiro de Umbanda, o congado tem 80% do pé fincado, né? E o resto é embaço. Então é muito interessante pensar, principalmente quando se discute a questão do sincretismo religioso, em que momento que o negro queria esconder o que ele fazia dos rituais, como ele fazia os rituais africanos, e pensar como que ele queria estar no Brasil. Porque o fato de ser um escravo era uma carga muito grande. E aí ele chega na Igreja do Rosário, ele pode entrar na Irmandade, ele pode participar de uma mesa, ele pode sair com opa na procissão como qualquer branco da colônia, e dentro da Irmandade do Rosário, a partir do momento em que ele participa principalmente da mesa administrativa, ou quando ele é um rei ou uma rainha, ele passa a ter um lugar social dentro de uma sociedade que considera o negro praticamente como um objeto de trabalho. E neste sentido, o congado não é apenas uma dancinha, uma manifestação ou uma forma de extravasar a dor ou o sentimento. O congado, ele é toda uma ritualidade onde o negro demonstra sua força, onde ele demonstra seu conhecimento, onde ele demonstra sua sabedoria e onde ele demonstra a sua organização. Os negros tinham que cantar na porta de senzala porque não podia ir na igreja. Né? Para eles entrarem na igreja, eles tinham que cantar o lamento. Mas isso, ó, quanto tempo depois? Eles cantam, e o lamento do negro, ela é assim uma coisa, se você prestar atenção, é uma coisa muito triste. É um lamento mesmo. Porque ele vai falar do tempo que ele apanhava, ele vai falar do tempo que ele não podia entrar na igreja e pedir licença para poder entrar. Quando ele deixar ele entrar, ainda tem que pedir licença. A gente vive de histórias, né? São histórias passadas de geração a geração, como toda origem, né, de nosso folclore, de nossa manifestação. Então, como não tem relatos escritos, assinados, datados, então a gente vive procurando documentações, né, ou relatos de pessoas mais antigas que receberam informações de avós, bisavós, do que seria o congado, que seria a manifestação folclórica negra. Na verdade, o congado, segundo falam, é uma manifestação folclórica autenticamente brasileira, feita por negros africanos no Brasil. Na verdade, o negro, ele abrangeu todo o país. Há negros no sul, há negros no norte, no nordeste, no sudeste. O congado fala que é uma manifestação folclórica do sudeste, mas em outras regiões,
ao congado de forma diferente, orquestrações diferentes, formatos diferentes, vestuários diferentes. Há historiadores que falam entre a luta de mouros e cristãos, né, em outras partes do país, principalmente no sul do país, há uma controvérsia entre a origem do congado. Mas em Minas Gerais, nós mantemos a informação do que é uma festa em homenagem a Chico Rei, logicamente louvando santos católicos, como de início, Nossa Senhora do Rosário. Em Minas Gerais tem um mito que é a representação, digamos assim, do congado brasileiro, que é Chico Rei. Chico Rei, segundo a lenda, ele vem para o Brasil, ele era rei na África, ele vem para o Brasil como escravo, consegue a sua alforria e a dos seus, e ele vai compor uma festa que nós vamos entender, ou que hoje tem esse papel, que nós chamamos de festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário. Ele começou essa festividade. A partir dessa festividade, entendeu? Veio as danças de Congo, né? Que era uma maneira também dele dançar para os seus orixás, em agradecimento. Porque a gente fala, mas lá na África não tem congado. Existe aqui no Brasil, porque foi um sincretismo, foi uma mistura, né? Que é a forma que nós achamos, né? Que eles acharam, que nós achamos de cultuar o que a gente acredita, entendeu? Sem ofender a ninguém. E ter a paz para fazer. Acreditamos que a partir de Chico Rei, isso passou a ser chamado de congado. Ele reuniu os grupos dançantes, ele cria um reinado, e esse reinado, junto com o congado e com a Irmandade do Rosário, é uma criação de Chico Rei, é uma criação mineira. Esse reinado é aquela pessoa que se coloca uma coroa de santa, ou que recebe uma coroa de santo, para ajudar nas louvações do grupo. E como eu já disse, o congado é um grupo devocional a Nossa Senhora do Rosário, e ele consegue fazer com que Vila Rica conheça e reconheça o congado, o reinado e, por consequência, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz, porque além das manifestações rituais religiosas internas e externas próprias ao local, ele vai mandar também a sua corte para fazer um trabalho social na cidade. Então existiam grupos que iam até a cadeia, que iam até o asilo, que iam até o hospício, para oferecer doces entre o dia 1º, onde se celebrava Nossa Senhora do Rosário, e o dia 6, porque no dia de Reis também saía um reinado do Rosário, provavelmente com o reinado de Reis. Então, a partir desse conjunto de informações, nós deduzimos que o congado está em Minas Gerais desde o início da sua colonização, junto com os negros, numa associação muito direta com a Igreja Católica, devido à devoção com Nossa Senhora do Rosário. Para mim ter essa valorização da comunidade, eu quis trazer outros grupos para cá, para mostrar que nós não estamos sozinhos, é uma corrente muito grande, né? E a gente sempre vai fazer as festas dos outros, e a gente não tinha uma festa nossa. Então, com as pesquisas, nós vimos que existia a festa da Irmandade e existia a festa do reinado, que eles confundiam com reisado, que era a coroação de Chico Rei, né? Então, nós resgatamos essa festividade, resgatamos ela no 2º domingo de janeiro. Na verdade, ela começa no 1º domingo, onde nós fazemos o levantamento das bandeiras, né? Que é o aviso de festa, e ela dura uma semana, né? E no 2º domingo de janeiro é o ponto alto, do qual a gente recebemos vários outros congadeiros para estar festejando junto com a gente. O primeiro ano nós recebemos 15 grupos,
De 15, hoje, a gente recebe em torno de 30, 45, 47 grupos de Congo, em torno de 2, 3 mil congadeiros, né? E o mais bonito de tudo é que a comunidade abraçou com uma força, com uma dedicação muito grande. O momento mais importante é quando a gente firma uma bandeira. É no primeiro domingo, do qual a gente não sabe direito o que vai acontecer, e a gente levanta a bandeira de festa, que é a nossa ligação. É a ligação da terra com o sagrado. É um compromisso, e é um compromisso fechado. A partir do momento que você levanta, é um compromisso fechado. Então, aconteça o que acontecer, a festa tem que acontecer de alguma forma.